Tá muito calor. Eu tive que deixar a janela aberta, então vai ter barulho da rua sim. Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou mostrar uma lista de livros escritos por mulheres para você ler enquanto fica em casa. Mas antes, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E se você for novo por aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. Ative o sininho para receber as atualizações e já deixe sua curtida para ajudar na divulgação desse vídeo. Como esse é o mês da mulher, eu resolvi fazer essa lista de livros escritos por mulheres, porque querendo ou não, o mercado editorial ele é dominado por homens brancos e heterossexuais. Então vamos incentivar mais as pessoas a ler mais mulheres. Por incrível que pareça, eu tenho lido mais mulheres e não é uma coisa consciente, né? Eu fui fazer o meu fechamento do ano passado e li muito mais mulheres do que homens e eu não tinha prestado atenção nisso. E uma outra coisa, a maioria das minhas resenhas no canal também foram de escritoras mulheres. E dos meus livros favoritos também. É uma coisa boa. Eu tenho visto muita coisa boa escrita por mulher. E é bom a gente falar sobre isso, e não só nesse mês de março. Bom, e falando em mês de março, mais um assunto que tomou a vida de todo mundo foi a epidemia de coronavírus. E bem, esse canal é pequeno, mas eu queria dar o meu recado sobre isso. É que, por favor, evite espalhar o pânico compartilhando mensagens nas redes sociais se você não tem certeza se a fonte dessa mensagem é segura. E assim, né? Evite locais com concentração de pessoas. Aliás, se tiver a opção, fique em casa. Lave a mão corretamente, use álcool gel depois de voltar do mercado, da academia, de usar o transporte público e pegar em dinheiro, por exemplo. Acho que isso são as dicas que eu, usando esse meu pequeno canal, posso dar. E falando em ficar em casa, eu acho que essa minha lista de livros pode ajudar um pouco. E para essa lista, eu escolhi gêneros diferentes, alguns com mais de uma opção. E também fiz o máximo que pude para diversificar o país de origem das escritoras. Mas sabe como é que é, né? Os Estados Unidos ainda dominam o mercado editorial. Bom, já enrolei demais, né? Escolhi um de não ficção, que é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Ela é da Bielorrússia. Aqui ela escolheu relatos, é uma seleção de relatos das pessoas que vivenciaram a explosão da usina de Chernobyl em 1986. Aí, para a categoria de Chick Lit, eu escolhi Os Segredos de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, que é da Inglaterra. Ali ela despeja os segredos dela pro cara que tá do lado no avião quando ela passa por uma turbulência porque ela acha que vai morrer. Aí depois, na dúvida se era Chick-lit ou comédia romântica, eu escolhi Procura-se um Marido, da Karina Ricci, que é brasileira. O avô da protagonista, que é muito rico, ele morre e deixa no testamento que a protagonista só vai receber essa herança se ela se casar. Aí a protagonista coloca num classificado que ela tá procurando um marido. Aí para os clássicos eu peguei um clássico que é Orgulho e Preconceito, da inglesa Jane Austen. Aqui nós temos um casal que não se entende justamente porque um é muito orgulhoso e o outro é muito preconceituoso com relação a classes sociais. O próximo é o clássico norte-americano O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Ela também é dos Estados Unidos. Aqui fala do preconceito racial, né? É uma menina que sofre tanto preconceito que o desejo dela é ter o olho azul. Ela acha que só vai ser amada assim. É um livro muito forte, não é uma leitura complexa, mas é um livro muito forte. Eu recomendo bastante ele. Aí, para a categoria contos, eu escolhi Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Ela é nascida na Inglaterra, mas os pais dela são indianos. E aqui os contos são quase todos sobre imigrantes indianos nos Estados Unidos, e também alguns contos se passam na Índia. Esses contos falam do que ela sente também, desse deslocamento, você tá num país e se sentir deslocado justamente por causa da sua descendência. Aí o próximo livro de contos é o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é da Nigéria. O meu primeiro vídeo nesse canal
foi desse livro, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo. Os contos se passam na Nigéria e são muito poderosos. Esse livro é fantástico. Aí, para a categoria romance contemporâneo, eu escolhi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, que é dos Estados Unidos. Aqui, uma estrela de cinema dos anos 50 e 60, a Evelyn Hugo, ela quer escrever sua biografia. Ela está na casa dos 80 anos e ela quer escrever a sua biografia. E ela escolhe uma jornalista desconhecida e ninguém sabe por quê. Eu fiz um vídeo nesse canal que eu simplesmente me apaixonei, foi o meu livro favorito do ano passado. Vai lá dar uma olhada, eu vou deixar nos cards. Aí, entre os favoritos do ano passado, tá o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, ela é da Austrália. Aqui, no início, você só sabe que houve um assassinato, mas você não sabe quem morreu e, claro, quem assassinou, né? E isso tudo gira em torno de uma escola de educação infanto-juvenil. E é um suspense fantástico. Eu só digo leia. Aí, para a categoria romance histórico, eu escolhi Noite em Caracas, da venezuelana Karina Sainsborgo. Aqui, o romance começa assim que a mãe da protagonista morre. E ela começa a relembrar a infância, né? E a vida dela com a mãe viva. E o romance vai tendo seu desenrolar a partir daí. E durante isso, ela vai lembrando de como era Caracas até o início dessa crise e como está sendo Caracas durante essa crise na Venezuela. Dá para ter um panorama, ela fala mais ou menos, não totalmente, mas dá para ter um panorama do que está acontecendo na Venezuela a partir da visão de uma venezuelana. É muito interessante, não tá entre os meus favoritos, mas é muito interessante. Aí, um que eu li esse ano e já tá entre os meus favoritos do ano, que também é romance histórico, é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu nunca tinha lido nada da Jojo Moyes, nunca tinha me interessado por nenhum livro dela. E esse aqui eu li em um dia, foram 8 horas de leitura seguidas, porque eu não conseguia parar. Aqui conta a partir de um fato que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1935 e 1943, de bibliotecárias que entregavam a cavalo livros para regiões remotas, no interior dos Estados Unidos, no caso, no estado do Kentucky, que é uma região bem pobre dos Estados Unidos. Aí, a história se passa a partir daí, se concentrando entre duas personagens, uma que é inglesa, que se casou com um americano e veio morar nos Estados Unidos, e outra que é uma mulher super independente para a época, que não quer saber de se casar e tal, e é assim sensacional. Aí, para a categoria poesia, eu escolhi essa antologia poética da portuguesa Flor Bela Espanca. A maioria dos escritos da Flor Bela Espanca são em sonetos, mas ela escreve também de outras formas. Eu passei a adolescência idolatrando essa mulher. Ela é, assim, dramática, sabe? É sensacional a escrita dela. Para você que gosta daquela coisa, assim, que a pessoa parece estar morrendo, aqueles sonetos, assim, não morrendo, mas aquela coisa bem dramática mesmo, eu indico bastante a Flor Bela Espanca. Aí, para a categoria ficção científica, um livro que eu li em janeiro foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Esse livro aqui é sensacional. Ele não é aquela ficção científica hardcore, sabe? Aquela coisa muito pesada. A história se concentra no modo como interage a tripulação, a tripulação dessa nave, que são de diferentes espécies. E é muito bom. Também tá entre as melhores leituras do ano já. E a autora é dos Estados Unidos. E outro livro de ficção científica, esse aqui se trata de viagem no tempo, é o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler. Ela também é dos Estados Unidos. Aqui, como eu disse, fala de viagem no tempo. A protagonista, ela do nada se vê
de volta no tempo na época da escravidão. Ela é negra, aí você imagina as situações que ela vai passar. Dá pra falar muito mais coisa que isso, mas eu digo que esse livro dá uma ansiedade sem fim. É muito bom. Tá entre os meus favoritos do ano passado. Aí, pra categoria quadrinhos, eu peguei um livro que eu li em janeiro, que eu amei, que foi o Persépolis, da Marjane Satrapi, que ela é do Irã. E ela começa contando como foi passar pela Revolução Iraniana, quando ela tinha 10 anos. É muito bom. Ela também conta passagens da história dessa época, né, para você se localizar. Eu indico pra caramba. Também já tá entre as melhores leituras do ano. Eu não sei nem como é que eu vou fazer a lista do final do ano. Vai ser gigantesca. Aí eu fiz uma categoria tipo nacional, não muito conhecido, que foi o Água Funda, da Ruth Guimarães. Esse livro eu acho que foi lançado em 1947, se eu não me engano. E ele foi uma leitura que eu fiz assim bem diferente, sabe? Ele se passa no Vale do Ribeira, né? E ele conta a história de uma fazenda, de uma sinhá dessa fazenda, e de um casal, e de uma usina. Só que o que faz o livro diferente é a linguagem usada. É aquela linguagem daqueles contos, sabe? Aqueles causos que é conhecido por mineiros, assim, aquele pessoal do interior. É aquela linguagem. E é muito gostoso. Tem horas que você não entende direito, mas você entende, sabe? A palavra é uma coisa bem gostosinha, assim. É muito bom. Ela foi estudiosa desse assunto, né? Ela teve mestrado ou doutorado, se eu não me engano. Aqui no final do livro tem os apêndices que falam sobre a vida dela. Ela foi uma pessoa, infelizmente, esquecida na história, mas foi uma pessoa muito importante da época. E eu indico pra caramba esse Água Funda. Aí, como não poderia deixar de ser, eu peguei um romance de época da Julia Quinn, que é dos Estados Unidos, O Visconde que Me Amava. Ele é o segundo livro da série dos Bridgerton, só que esse foi o livro que eu mais gostei até agora dessa série. Ele é muito divertido, então assim, se você não pretende seguir a série, pelo menos leia esse, porque ele é muito legal. E de todas as pessoas que eu conheço que têm lido a série, que já leram a série, esse aqui é o favorito delas, esse aqui é o favorito das pessoas que gostam de Julia Quinn. Então, esse aqui é o que eu indico com certeza. E eu vou indicar um livro de romance erótico, porque eu acho que a gente tem que indicar de tudo, entendeu? E não se deve ter vergonha de gostar desse tipo de literatura que eu carinhosamente chamo de literatura de safadeza. E eu conheci esse gênero no ano passado, li ótimos livros, inclusive, alguns, lógico, meio sem graça, né, que só se concentravam na parte da safadeza, que eu acho que isso descredita o livro, mas enfim, o que eu vou indicar é O Chefão, da Vicky Eland, que ela é norte-americana e é uma das que mais vendem nesse nicho. E é muito divertido esse livro. Ele fala de um chefão, que é um CEO de uma empresa, e dessa funcionária. Ela é muito divertida, porque ela é muito atrapalhada, mas ela é uma baita de uma profissional. E assim, eu indico pra caramba esse livro. E se você se interessar por esse gênero, vai fundo. Inclusive, ele tá no Kindle Unlimited. Bom, é isso então. Espero que você tenha gostado dessa minha seleção. E se você tiver dicas pra dar, deixa aí nos comentários, porque eu vou adorar conhecer novas leituras. E se quiser que eu traga mais listas, é só deixar o recadinho. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!